Boa noite, eu sou o Rabino Shimon Brandt e vim falar sobre os últimos 3 dias de da festa de Sukkot. Hoje à noite nós temos Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah significa a grande Hoshana, em função de uma oração especial que nós temos em toda a festa de Sukkot, chamada de Hoshana, que traduzido do hebraico é salve, por favor, suplico-lhe, salve-nos, que é, na verdade, quando andamos ao redor da mesa central da Bimá, onde é lida a Torá, em lembrança ao costume da época do templo, quando os Kohanim faziam essas voltas ao redor do altar do templo. E, nesse dia, nós lemos todos os trechos dos 6 dias anteriores e mais alguns trechos da oração que vem atrair os fluxos de espiritualidade para um bom ano, um ano bom e doce. Hoshana Rabbah, em verdade, é a sequência de Rosh Hashanah e Yom Kippurim. Rosh Hashanah fomos inscritos, Yom Kippur nós fomos selados, carimbados, mas o final desse carimbar é no dia de Hoshana Rabbah. Hoshanot também são chamados feixes de 5 aravot. Pela filosofia hassídica, tanto o shofar em Rosh Hashanah como as aravot, que são as folhas de árvore de chorão, nesse dia, elas envolvem autoanulação total. Por quê? O shofar é para o anunciar da coroação do rei, mas ele não é um instrumento tal qual uma corneta ou um pistão. O shofar é o chifre de um animal. Nessa hora, há uma autoanulação que, exemplificativamente, o número 1 e o número trilhão, 1 trilhão, são totalmente diferentes, mas diante do infinito são totalmente anulados, não há diferença entre o número 1 e 1 trilhão. Perante Deus, não há diferença entre um ser humano e um animal. Nós tocamos no shofar, Rosh Hashanah, porque nós estamos igualados aos próprios animais diante do infinito, nós estamos totalmente anulados. Das 4 espécies vegetais que nós manuseamos na festa de Sukkot, a aravá é aquela que não tem nem cheiro, nem gosto, e que simboliza a autoanulação. Essas 5 aravot, que são unidas num feixe, elas são batidas 5 vezes levemente no chão, que é o assunto cabalístico de adocicar das 5 gevurot, as 5 severidades de Deus, por meio desse costume que data da época dos profetas, há milhares de anos. No dia de Hoshana Rabbah, nós desejamos uns aos outros a gut kvittel, um bom bilhete, porque segundo a tradição judaica, nesse dia, Deus começa a distribuir os bilhetes para as criaturas angelicais, para durante o ano executarem aquilo que foi sentenciado no dia do Yom Kippur. É um dia muito especial, uma etapa a mais no julgamento de todo o universo, do mundo inteiro, de todas as nações, inclusive do povo de Israel. Por isso, nessa ocasião, na primeira parte da noite, nós recitamos todo o livro de Dvarim, Deuteronômio,
e a partir da meia-noite recitamos todo o livro dos Salmos e permanecemos, como costume, acordados durante a noite inteira de Hoshana Rabbah. Hoshana, ao mesmo tempo, é o nome dessa oração especial que fazemos durante o dia e também o nome do feixe das 5 aravot que nós vamos bater levemente no chão, como costume milenar, com efeitos místicos e cabalísticos nesse dia tão especial. Amanhã à noite nós temos o segundo dia dessas comemorações finais de Sukkot, chamado de Shmini Atzeret. Oficialmente, Hoshana Rabbah é o último dia de Sukkot. Shmini Atzeret é um dia que, por um lado, é Shmini, é o 8º da contagem de 8. Por outro lado, ele é chamado de Atzeret, de uma interrupção. É uma festa per si. Durante os 7 dias de Sukkot, eram ofertados no templo sagrado Beit HaMikdash, em Jerusalém, 70 bois representando as 70 nações do mundo. O dia de Shmini Atzeret é uma ligação mais íntima de Deus com o povo de Israel, quando ele pede que o povo fique nas comemorações do templo mais um dia, tal qual um príncipe que entre os 71 governadores, ele tem uma ligação maior com o Criador do mundo, e seu pai, que é o soberano, que é o rei, pede para o príncipe se quedar mais um dia. Conforme escrito no Talmud e no Midrash, Deus fala, Kasher alai pridatchem, me é difícil a vossa separação. Em 2 interpretações, me é difícil, para mim difícil a separação de vocês das comemorações de Jerusalém, dentro do Beit HaMikdash, onde a presença divina, o Todo-Poderoso, está mais revelado. Uma outra interpretação para mim difícil que cada um vai voltar para a sua casa, e a grande confraternização dos filhos em Jerusalém e dentro do templo vai se desfazer com o término das festas. Então Hashem pede para o povo de Israel ficar mais um dia. Esse é o teor do 8º dia, que por um lado é o 8º de uma contagem Shmini, e por outro lado é Atzeret, uma interrupção, uma festa per si. Na terra de Israel, Shmini Atzeret e Simchat Torah é o mesmo dia, mas fora de Israel são 2 dias. Shmini Atzeret começa a máxima alegria de todo esse período de Sukkot, e nós conseguimos, por meio da alegria, alcançar níveis inatingíveis, inacessíveis, pela seriedade, pela introspecção e pela devoção de Rosh Hashanah e Yom Kippurim. A alegria é o meio maior de nós garantirmos um ano bom e doce em todos os sentidos. E aí, Shmini Atzeret culmina com Simchat Torah, a alegria da festa do término da leitura da Torá, a leitura cíclica e anual de todas as porções que se finaliza no dia de Simchat Torah. E quando é o final de um ciclo, nós dançamos com a Torá. Por que a Torá está fechada? Porque se ela estiver aberta, há diferença entre aquele que sabe ler melhor a Torá e aquele que não sabe ler tão bem, não conhece tão bem o conteúdo. A diferença dos níveis de estudo, mas a nossa ligação com a Torá é intrínseca, é essencial. Por isso a Torá permanece fechada nas danças, porque a nossa ligação com a Torá está acima do intelecto, acima das diferenças. E por meio da alegria com as danças da Torá, nós podemos atingir um nível de júbilo, de alegria, que possa realmente garantir o selar de um ano bom e doce em todos os sentidos. Segundo a tradição racídica dos nossos mestres,
a orientação é, quanto mais dançarmos com a Torá, e nessas 48 últimas horas, Shmini Atzeret e Simchat Torá, quanto mais mantivermos os pés acima do chão, por meio de danças, e nos alegrando pelo fato de Deus existir, de Deus ter criado o mundo, de Deus ter criado o homem, o ser humano, de Deus ter dado livre-arbítrio para o ser humano, e finalmente de Deus ter feito com que todos nós que acreditamos num único Deus, seja o povo de Israel, sejam os monoteístas, sejam os Bnei Noach, aqueles que cumprem as 7 leis universais dos filhos de Noé, transmitidos pelos filhos de Noé, de conexão com Deus acima de tudo. Então, por meio dessa alegria e autoconscientização de que Deus permitiu e possibilitou com que nós pudéssemos atender à sua vontade suprema e infinita, devemos atingir um nível de alegria tal que deve se expressar na movimentação e na vibração do nosso corpo, dançando o tempo todo nessas 48 horas. Então nós vamos garantir um ano bom e doce que vai desencadear a maior de todas as alegrias com a revelação do nosso justo Mashiach e a tão esperada redenção a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Chag Sameach, que possamos comemorar a alegria da nossa conexão maior com o nosso Pai Celestial a partir desse momento, nesses últimos dias, e conseguirmos alçar baldes e baldes de bênçãos em nossas vidas. Amém.